Olá, povo de Deus, graça e paz, Novo Testamento em um ano, hoje Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 30. São duas coisas importantes que Jesus fala aqui, acerca do advento futuro do reino de Deus, quando vier, as bodas do Cordeiro. Mas estas duas coisas querem dizer a mesma coisa. Uma auxilia no entendimento máximo que ele quer dizer no versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a. O reino dos céus aqui não se refere ao reino de Deus que está em nós, governando as nossas vidas, a partir da vinda do Espírito Santo em Atos, no capítulo 2. O reino dos céus aqui, em Mateus 24 e Mateus 25, tem a ver com o futuro, o reino de Deus que virá. E ele diz, e aqui são duas parábolas das mais fantásticas. Uma é a parábola das 10 virgens e a outra a parábola dos talentos. De trás para frente, dos talentos, vocês conhecem, o dono de uma propriedade, um senhor, oferece aos seus funcionários 5 talentos, 2 talentos, 1 talento para cada um e vai para uma viagem longa. No tempo do seu retorno, exige que seus funcionários prestem contas daquilo que ele lhes deu. Cada um deles apresenta pelo maior, que recebeu mais talentos, a multiplicação desses talentos. O que tinha 5, multiplicou em 10, o que tinha 2, multiplicou em 5, o que tinha 1, não multiplicou, então esse recebe repreensão e severo castigo, vocês já conhecem. Há muitas interpretações e aplicações para isso, desde a área financeira até a área espiritual. Mas aqui a questão não é se é dinheiro o talento ou se são dons os talentos. A questão é aquilo que Deus entrega a uma pessoa, aquilo que Deus confia a um indivíduo, ele requererá em contas, ele requererá a prestação de contas. E não apenas isso, ele requererá o bom uso e a multiplicação daquilo que Deus depositou na vida das pessoas. Mas vem as 10 virgens. A parábola dos talentos é para explicar o que não ficou claro na parábola das 10 virgens. As 10 virgens, interessantes, 5 são prudentes, outras são insensatas, né? Imprudentes e prudentes, né? Vamos usar assim. Chega o momento do casamento, o momento das núpcias, e as virgens, as 10 virgens, são virgens, são limpas e são puras. A diferença entre elas é que um grupo é prudente e o outro grupo não é prudente. Esta é a única diferença entre elas. As prudentes levam óleo de sobra para as lamparinas por causa da longa espera da noite. As imprudentes pensaram que não ia demorar tanto e não se preocuparam com reservar o óleo para as lamparinas. E aí as imprudentes percebem o seu equívoco, tarde demais, pedem às prudentes um pouco do seu óleo para as lamparinas. As prudentes dizem, não, se dividirmos nesse momento, não vai dar para nós nem para vocês. Vão aos que vendem para comprar. Quando as 5 imprudentes saem, o noivo chega. E o que é interessante, acontece o casamento e as núpcias, e as 5 imprudentes do lado de fora sabem onde é o casamento, sabem onde é a porta a se bater, batem na porta pedindo para entrar. O noivo lá dentro diz, o marido, né? Agora o marido, o noivo lá dentro diz, não conheço vocês. E aí Jesus está dizendo que assim acontecerá. Há alguns que tentam traduzir isso como uma parábola para Israel, mas eu não acredito nisso em hipótese alguma. Esta é uma palavra do reino dos céus,
Esta é uma palavra para os discípulos de Jesus. Ele está falando aos discípulos, ele está falando sobre o futuro, sobre o reino de Deus, e aqui ele não está falando sobre Israel, mesmo porque o número 10 não está relativo às tribos de Israel. O número 10 não está relativo a muita coisa no sentido de Israel, que normalmente tem o número 12 ou o número 24 inserido em seu contexto, nos seus números principais. E o que está aqui é que é uma parte e uma outra parte. Há pessoas prudentes que estão aguardando o reino dos céus, o encontro com o noivo, mesmo porque se isso fosse para Israel, e o casamento do noivo não poderia ser com 10 mulheres. Na época que Jesus estava aqui, não era permitido neste período o homem ter 10 esposas. Então não pode ser para Israel. Nesse período que Jesus está, não é aceitável um homem ter mais de uma esposa. Se ele quisesse uma outra esposa, ele teria que dar carta de divórcio. Aqui está falando de 10 esposas, 10 noivas que se tornariam 10 esposas. Se ele se casa com 5, portanto não tem nada a ver com Israel no sentido, tem a ver com todos os cristãos, com todos os que exercem fé em Jesus Cristo. E podemos ser prudentes e aguardar a volta de Cristo, o retorno deste noivo para as bodas prometidas, com prudência, com coerência, com resguardo, com bastante prudência, ou podemos esperar este retorno, este casamento, estas bodas prometidas com total imprudência, sem que a gente realmente se preocupe com este momento. E aí pode ser tarde, podemos ser pegos desprevenidos e o momento passar. Ele usa parábolas dos talentos para continuar a explicação, que é semelhante ao reino dos céus aos talentos. Deus depositou na vida das pessoas, na vida dos seus servos e das suas servas, Deus depositou dons, Deus depositou talentos, Deus depositou riqueza, Deus depositou bênçãos, Deus depositou do seu bom depósito, e Ele vai requerer conta. Alguns vão apresentar o resultado de suas ações, outros não apresentarão resultados. Os que não apresentaram resultados, os que não multiplicaram aquilo que foi depositado em sua vida, ao contrário, não fizeram nada com isso, semelhante a 5 virgens imprudentes, não entrarão no cortejo, na cerimônia, no casamento, não receberão o próprio noivo e não serão desposadas desse noivo. Portanto, não participarão das bodas do Cordeiro, da festa santa e nem da eternidade. É isso que as parábolas querem dizer. Deus abençoe você.